Pessoal, vamos começar aqui. Hoje eu vou falar com vocês sobre como é que a gente envia e recebe Ether usando Smart Contracts aí no Ethereum. Tá? Então, vou falar um pouquinho de conceitos de como é que é a implementação, né, dessa funcionalidade. Então, assim, uma das principais utilidades do blockchain, né, eu acho que o princípio, a utilidade inicial dele, né, qual ela foi proposta, é a transferência de moeda, né? Lá atrás com Bitcoin, né, transferindo Bitcoin, mas o Ethereum ele é uma plataforma mais ampla, né, que é uma plataforma de processamento de dados em si, né, usando smart contracts, mas ele não deixa de ter essa funcionalidade inicial que é a transferência de moeda, né? Então no Ethereum a gente tem a moeda que chama Ether, e a gente pode usar os smart contracts para envio e recebimento de Ether, tá? Por exemplo, uma utilidade da gente fazer isso é realizar pagamentos, tem outras utilidades aí, acho que na parte de finanças descentralizadas, né, a gente tem muitas outras utilidades, tá? Dependendo aí do que você está fazendo. Então, vamos entender um pouquinho aqui como é que a gente faz a transferência de Ether nos smart contracts em Solidity, né? A gente tem aqui uma palavra reservada que chama payable, tá? E essa palavra ela descreve um elemento que pode receber Ether. Então, por exemplo, onde é que a gente pode usar essa palavra-chave? Num endereço, por exemplo, payable public owner, tá? Um endereço ele pode receber Ether, tá? Por exemplo, construtores de smart contract. Toda transação no Ethereum, né? Toda transação ali, ela pode enviar Ether, tá? Só que o smart contract ele tem que estar pronto para receber esse Ether. Então, por exemplo, a gente pode enviar Ether na construção do smart contract. Tá? E aí o teu constructor tem que estar marcado como payable, senão ele não vai ser hábil a receber esse Ether. Ele vai dar erro, tá? Se você tentar mandar Ether para um construtor que não está marcado como payable. Outras coisas, né? Você pode aqui colocar o payable, por exemplo, em uma função. Você pode ter qualquer função ali no teu código. Geralmente as external, né? As internal não faz sentido você ter uma internal payable porque você não vai receber um Ether internamente, né? Você tem que receber um Ether externamente. Você pode marcar aqui como payable, né? E aí você pode receber o Ether nessa função. Quando a mensagem é enviada, né, existe a constante no Ethereum, né, que a gente pode acessar ali dentro do smart contract. Da mesma forma que a gente tem MSG Sender, né, esse tipo de coisa, a gente tem o MSG Value, que é a quantidade de Ether que está sendo enviado aí na transação. Tá? Se você quiser consultar a quantidade de Ether que você tem, por exemplo, em um contrato inteligente ou um endereço, né, você pode usar o balance. Repara, né, a gente pode ter Ether sendo armazenado num contrato, num endereço de um contrato. Tá? Isso parece uma coisa meio estranha, mas é como se fosse uma, digamos assim, uma custódia desse valor que o contrato ele pode estar intermediando entre, por exemplo, duas externally owned accounts, né, entre duas pessoas, digamos assim. Tá? Então, você consegue consultar, usando this, né, do contrato, o endereço do contrato.balance, você consegue consultar a quantidade de Ether que tem no contrato. E aqui tem um exemplo de uma função que faz transferência de Ether para um determinado endereço. Então, ele tem um parâmetro aqui, ó, address payable, to, e esse to é feito uma chamada aqui, um call, onde na chamada direta assim, de um método no Ethereum, essa primeira parte aqui da chamada que está aqui entre chaves, elas são os valores que você vai enviar para a chamada. Então, por exemplo, aqui value se diz a quantidade de Ether que você está mandando, né? Então, o que essa função está fazendo, né? Ela está pegando um endereço e na transação tem uma quantidade de Ether sendo enviada, está pegando essa quantidade de
de Ether que está sendo enviado e transferindo para esse endereço, fazendo uma chamada. Tá? E lá esse to aqui, né? Ele tem que ser um cara que é payable, senão ele não vai conseguir receber esse Ether. Tá? Esse tipo de chamada aqui é estranho, né? Eu vou mostrar no próximo slide aí formas diferentes de fazer, né? Mas ele é o recomendado aí para a gente poder fazer transferência de Ether, porque ele retorna um parâmetro que é o success, se ele conseguiu efetivamente fazer a transferência, e tem um outro parâmetro aqui que não está declarado nessa chamada, mas que são os dados que foram enviados aí na transação, né? Então, ó, opções para enviar Ether, né? Tem mais de uma API para a gente poder enviar Ether no Ethereum, só que elas diferenciam em relação aos dados que elas retornam. Então, por exemplo, considerando que esse to aqui é payable address, você tem um to.transfer para você transferir Ether para esse endereço. E aqui você passa o valor em Ether. Esses caras não são recomendados de serem utilizados, porque, por exemplo, esse aqui não retorna nada. Então, você não tem como fazer no código uma verificação se aquilo realmente foi transferido e fazer um tratamento de erro, né? Aqui você tem um segundo método que é um pouquinho melhor, que é to.send, tá? Com a quantidade de Ether que você vai transferir. Esse já é mais legal, que vem aqui com a informação de retorno, se aquilo foi transferido ou não. E tem o último aqui, que é um método recomendado, mas que é o mais verboso aqui, que é o seguinte: você faz um chamado que é um call, que é uma chamada direta a um método, diz a quantidade de Ether que você vai passar e não passa nenhum parâmetro aqui. Dependendo do que você estiver chamando, você pode até passar parâmetro aqui, e ele te retorna o que foi, se foi bem sucedido ou não, e dados, dependendo do que retornou dessa chamada aqui. Tá? Pode ser necessário, em algumas situações, você ter que fazer um cast de um endereço para um payable address. Tá? Por exemplo, o MSG Sender, né, que é uma constante ali definida no Ethereum, que é quem mandou a transação, ele não é payable a princípio, né? Mas se você quiser pegar, eu tenho que mandar Ether para o remetente de uma transação, você pode, por exemplo, fazer um cast desse cara aqui para payable e depois transferir a quantidade para ele. Além disso, a gente tem outras funcionalidades aí no Ethereum, que é para a gente poder receber Ether. Então, assim, sempre que a gente tem um smart contract, né, a gente pode receber Ether, né, existe um método padrão que é recomendado aí de se declarar ele, que é para receber o Ether. O nome dele é Receive, tá? Ele é Externable Payable. Tá? Então, esse cara aqui, se você mandar uma mensagem, uma transação para um smart contract, da forma com que está aqui, ó, call e passando um valor sem nenhum dado aqui, ele vai e esse método aqui existir, ele vai ser o chamado. Ele vai chamar o receive, e aqui dentro você pode fazer o tratamento do que você quiser o que você quiser fazer com esse Ether nesse contrato. E existe uma outra função que é chamada de fallback, que ela serve para, quando a gente tem um contrato que recebe Ether, a gente ter uma função para ser executada quando o usuário, por exemplo, erra na chamada. Então, imagina o seguinte: o cara ele fez a chamada aqui para transferir o Ether, mas colocou algum dado aqui de parâmetro, né? Ou então colocou um nome de função ali que não existe, alguma coisa desse tipo. Vai ser chamado esse método aqui, que é o fallback, tá? Para você fazer algum tratamento de erro, por exemplo, devolver o Ether, né? Cancelar a transação, para você não deixar aqui, por exemplo, uma chamada errada, consuma, por exemplo, gás e ainda perca os Ethers que foram transferidos, entendeu? Então, é para isso que serve o fallback, para a gente fazer tratamento de exceção. Tá, eu vou deixar aqui uma lista de exemplos com código que usa Payable, tá? Então, 3 aqui desse site, Solidity by Example, tá? Que trabalha com Payable, falando de Payable, Sending Ether e Fallback, né? Alguns dos exemplos que eu usei aqui são desse site.
e da documentação do próprio Solidity, que tem exemplos mais complexos de aplicações que são úteis fazendo transferência de Ether. Então, por exemplo, uma para você fazer compras, onde você precisa de autorização da outra parte para poder fazer a transferência do Ether, coisa e tal. E dois de canal de pagamento, um Micropayment Channel e o Simple Payment Channel. Isso aqui é interessante vocês darem uma olhada, que tem um exemplo completo, mostrando como efetivamente a gente usa essa palavra payable, né, e alguns métodos para fazer pagamentos utilizando o Ethereum, né? E aí, como é da documentação oficial aqui da Solidity Language, acredito que esses códigos aqui sejam confiáveis, né? Tá, então, a gente deu uma olhada aqui rápida. Eu só vou, antes de fechar aqui, rodar algumas coisas aqui no Remix para a gente poder ver funcionando. Tá? Então, eu peguei um exemplo, que é o primeiro exemplo, esse exemplo aqui, ó, Payable. Tá? Deixa eu fazer o deploy dele aqui de novo. Ele está compilando direitinho. A única alteração que eu fiz aqui foi colocar a versão mais nova do Solidity Language. Aí está funcionando tudo direitinho. Vou excluir aqui. Vou fazer deploy desse cara. E só vamos entender um pouquinho aqui o código. Então, o que ele tem aqui? Né? Ele tem um endereço que é payable, que é o owner. Ele tem um constructor que é payable, mas eu acabei de fazer o deploy e não mandei nenhum Ether para ele. Tá? Mas ele guarda aqui, ó, quem foi o sender é o owner, né? E aí tem uma função aqui que não faz nada, só está declarada como payable para a gente poder mandar Ether para o contrato, né? Isso aqui automaticamente já vai atualizar aqui o balance desse contrato. Você tem outra função not payable, que você pode chamar aqui para ver se dá erro quando você chama passando Ether. Withdrawal, ele está pegando a quantidade de saldo que você tem no contrato e transferindo para o owner. Tá? Então, ele vai pegar assim, se eu tenho X Ether no contrato, eu transfiro para o owner e encerro, para o dono do contrato. E tem um outro aqui que chama transfer, que é você pegar basicamente uma quantidade de Ether que tem no próprio contrato e transferir para um endereço específico. Tá? Então, eu vou rodar esse exemplo só para a gente ver aqui funcionando. Tá? Aqui no Remix, quando você quer transferir Ether, você tem que colocar aqui nesse value a quantidade de Ether e aqui a unidade que você vai trabalhar. Tá? Então, por exemplo, eu vou começar fazendo um depósito, tá? E aí a gente vai colocar aqui, eu vou mandar, por exemplo, um Ether, né? Eu já tinha algumas contas, já tinha feito algumas transferências aqui, aí já tem um Ether a menos. Deixa eu mandar, por exemplo, dois Ethers, e eu vou chamar essa função aqui deposit. Aí funcionou direitinho. Aí descontou os Ethers que eu tinha na minha conta, que está fazendo essa transferência. Tá? E aí eu posso, por exemplo, eu vou transferir um desses dois Ethers para uma outra conta. Então, eu vou pegar essa conta aqui. Transferir um Ether para ela, eu tenho que chamar isso aqui do owner, né? Transact. E aí a gente pode conferir aqui. Opa. Não foi um Ether, né? Acho que foi um Way, né? Lá no final. Tem que dar uma olhada aqui, porque depende aqui da unidade que a gente colocou. Deixa eu tentar de novo. Foi por aqui, né? Aqui não é um Ether, aqui é um Way. Tá? Eu transferi um valor muito pequeno. Para eu transferir um Ether, eu teria que botar um monte de ceros aqui. Só para a gente ver funcionar. Tá? Foi para quem que eu transferi isso?
04B. Não funcionou não, hein? Deixa eu ver aqui se eu estou fazendo alguma coisa errada. Quem é o owner? Tá, o owner é esse cara aqui. Deixa eu ver se deu algum erro aqui. Deixa eu tentar o withdraw, ver se vai funcionar. Agora voltou as coisas para cá, né? Foi 98. Tá, o withdraw funcionou. Vamos tentar chamar o not payable. Not payable passando alguma coisa para ele aqui, passando um ether para ele. Dá erro, né? Should be payable. Se você está mandando ether, né? E por último, deixa eu só tentar mais uma vez aqui esse transfer aqui. Deixa eu ver se eu não estou fazendo nada errado. To amount, call amount. Porque agora não tem o saldo, né? Eu tenho que fazer um depósito de novo. Deixa eu fazer um depósito aqui. Depositei aqui 3 ether. E agora eu vou transferir. Vamos ver se vai funcionar. Erro. Ele não consegue entender isso aqui. Eu acho que aqui eu tinha que ter feito em X. Deixa eu ver. Foi para o 04B. Agora foi, ó. Já tinha ido, né? Tava aqui aquele valor e agora atualizou aqui, né? Beleza. Então, acho que é isso, gente. Só para mostrar aqui como é que funciona o uso do Payable, né? E tem aqui mais exemplos para vocês consultarem, tá? E fazerem um projetinho aí de transferência de ether. Tá bom? É isso aí, galera. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.